Então, nós estamos aqui hoje à tarde com a entrevista com o Abdul Kadri, que é um representante de uma prática oriental, o sufismo, né? E atualmente no Ocidente temos algumas ordens que estão representadas aqui no Brasil, e você representa uma ordem que está implantada em Curitiba. Vocês são os místicos muçulmanos, não é isso, Abdul? Exato. Boa tarde, Ângela. Vou conversar um pouquinho com você, e eu queria então, Abdul, que você se apresentasse. Uhum. Meu nome é Abdul Kadri. Significa servidor do Todo-Poderoso. Sim. E eu represento a Ordem Naqshband aqui em Curitiba, mas represento a Ordem Naqshband no Brasil também. A gente está em cerca de 30 cidades no Brasil, onde existem algum grupo de Naqshbands, nem sejam dois, mas tem 2 pessoas naquela cidade, né? É uma representação, né? Uhum. Qual a diferença entre o sufismo e o islamismo, Abdul? Então, o islamismo ele é composto de 3 camadas. Essas 3 camadas são Islam, Iman e Ihsan. Então, o Islam é todas as 3 camadas, mas o que as pessoas conhecem como Islã é a camada mais externa dessa religião, que são as leis, as maneiras como a pessoa deve se comportar, as práticas que ela deve fazer, né? Então, essa parte externa de como são as devoções, como a pessoa deve se comportar, o que ela pode e não pode fazer, é a camada externa. Daí tem a camada interna, que é o iman, é a fé, a crença. E tem uma camada interna, que é o ihsan. O ihsan é o aprimoramento espiritual baseado no Islã, baseado em toda essa religião. Então, o sufismo, ele atua como uma ciência islâmica dessa terceira camada do Islã. Então, o sufismo e o Islã são a mesma coisa, no sentido de que, por exemplo, se a gente pegar o coração humano é o corpo humano? Faz parte do corpo humano, Sim, ele não é o corpo, mas ele faz parte do corpo. Se a gente tirar o coração do corpo e falar o coração ele serve fora do corpo, ele não serve, ele só serve dentro do corpo. É a mesma coisa o sufismo. O sufismo é como se fosse o coração do Islã. O Islã é o corpo, o sufismo é o coração. Não dá para a gente dizer que o sufismo não depende do corpo, o coração não depende do corpo, o sufismo não depende do Islã. Então, não existe diferença entre o sufismo e o Islã. Unicamente que o sufismo é a camada mais interna do Islã. E o Islã é todas as camadas, a externa, a do meio e a interna. É como uma cebola, a gente não pode falar que a camada mais interna da cebola não é cebola, é uma cebola ainda, só que é uma camada mais interna da cebola, né? Certo. O que se pratica no sufismo? A principal prática do sufismo, que é a única que é assim obrigatória no dia a dia, é o salá. São as 5 orações obrigatórias que todos os muçulmanos fazem, nós fazemos também. Mas aí existem outras práticas que são obrigatórias, como, por exemplo, o Ramadã, que é o jejum, os 30 dias de jejum no mês de Ramadã. Mas além disso, uma coisa muito comum que é praticada no sufismo é o zikr. Então a gente está todo o tempo com isso daqui, masbaha ou tasbih, fazendo alguma recitação. Eu estou fazendo, por exemplo, Allah, Allah, Allah. Eu faço 5.000 Allah por dia, né? Todos os dias? Todos os dias, além de outras mais recitações, né? Só pra você ter uma ideia, eu estava hoje mesmo vendo a fala do Sheikh Nazim, que foi o mestre da Ordem Naqshband. Ele fez em um único dia 778 mil salawats, que é uma frase que é pedido de bênção sobre o profeta Muhammad. Então ele fez 778 mil num dia. A gente está fazendo 5.000 só, então é bem fácil fazer. Tá certo. Uhum. Qualquer pessoa pode praticar o sufismo? Sim, qualquer pessoa pode praticar o sufismo no sentido de que, por exemplo, existem algumas ordens sufis que elas são um pouco mais fechadas. Algumas ordens sufis, a pessoa, para entrar na ordem,
o sheik, o responsável pelaquela ordem, ele tem que sonhar com a pessoa. Se ele sonhou com a pessoa e ele viu no sonho que aquela pessoa estava dentro da ordem, que ela era útil à ordem, daí a pessoa pode entrar na ordem. A ordem Naqshbandi, ela é aberta, todos podem participar. Não importa se a pessoa é muçulmana ou não é muçulmana, todos podem participar de todas as práticas. Agora, se a pessoa quer se tornar um sufi propriamente dito, daí ela deve fazer a reversão ao Islã, ou conversão ao Islã. Deve se tornar um muçulmano antes, né? Então, essa sua resposta já praticamente respondeu o que eu vou te perguntar agora. E todo sufista é um muçulmano. Exato. Para a pessoa ser um sufi, ela tem que ser um muçulmano. Então, por exemplo, agora, em instantes, daqui a meia hora, eu vou dar a iniciação para uma irmã que ela é muçulmana. Ela já é muçulmana e ela vai entrar na ordem Naqshbandi, ela vai fazer a iniciação. Agora, se ela não fosse muçulmana, enfim, independente se ela é ou não é muçulmana, a primeira parte da iniciação é a reversão ou conversão ao Islã. A gente vai fazer com ela só para cumprir tabela, digamos assim, mas ela já é muçulmana, mas se ela não fosse, ela estaria no rito da iniciação se tornando muçulmana e recebendo a iniciação da ordem Naqshbandi no mesmo rito, na mesma prática, digamos assim, da iniciação. Tu pode me explicar qual é a diferença do sufismo tradicional para o sufismo ocidental? Tem diferença? A gente poderia dizer que tem toda a diferença, até porque o sufismo tradicional é o que nós conhecemos como sufismo. Agora, o sufismo ocidental, ele não existe para nós sufis que somos realmente sufis. Existe um pseudo-sufismo, um sufismo, digamos assim, quase sufismo, ou um proto-sufismo, um protótipo de algo que poderia um dia vir a ser um sufismo, que é o que as pessoas chamam de sufismo ocidental. Então, vieram algumas pessoas aqui para o Ocidente para divulgar o sufismo desvinculado do Islã. E isso não é sufismo, é uma coisa que se aproxima do sufismo, mas não é propriamente o sufismo. Então, o que a gente conhece como sufismo ocidental é um proto-sufismo, é algo que se aproxima do sufismo, mas ainda não é sufismo. E o sufismo tradicional é o sufismo propriamente dito, que é praticado há 1400 e poucos anos no mundo todo, mas no Ocidente ainda não chegou com tanta força, né? A sua ordem que está aqui está baseada no sufismo tradicional. A nossa ordem é uma ordem sufi tradicional, porque nós temos que seguir o Islã sunita tradicional, a gente tem que seguir uma escola de jurisprudência, uma escola de lei islâmica. Nós seguimos majoritariamente a escola Hanafi. Então todos nós temos que cumprir toda a lei islâmica sunita tradicional Hanafi e as coisas do sufismo além disso, né? Enquanto vocês trabalham, vocês ficam recitando? Exato. Eu, por exemplo, eu sou policial no meu ganha-pão. Eu ganho meu dinheiro como policial. No meu trabalho, eu fico o tempo inteiro com isso daqui na mão fazendo recitações e aonde quer que eu esteja, no mercado, no trabalho, na rua, eu estou o tempo inteiro fazendo zikr, recitações de lembrança de Deus, né? Então, os sufistas, eles podem ser casados, não é isso? Devem, né, praticamente serem casados. E isso, o casamento é visto no Islã como uma sunna, quer dizer, algo que é recomendado pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, que é o profeta que trouxe a revelação do Islã, né? Então, é indicado que a pessoa case, não é obrigatório, mas é muito positivo que a pessoa case. Inclusive, tem hadiths, quer dizer, ensinamentos do profeta Muhammad, que ele fala que o casamento é a pessoa completar metade da fé. Se ela casou, ela completou metade da fé dela já, né? Então, tá, vou agradecer a você, né? Eu sei do seu tempo curto e das suas obrigações, agradecer em nome da faculdade, em nome do meu grupo, pelo trabalho que você nos agraciou, tá bom? Então, tenha uma boa noite. Eu fico à disposição para sempre que você precisar conversar, você pode chamar, a gente pode conversar. E foi super breve, caso você tenha mais alguma curiosidade, a gente tem tempo.